Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou Eduardo Henrique e, bem, no vídeo de hoje eu peguei assim pra pensar e, cara, eu queria saber de vocês que estão assistindo o vídeo, qual que é a melhor dupla de ordem paranormal pra você? Qual que é a melhor dupla de ordem que você acha que mais combina? Bem, eu separei uma tier listzinha que basicamente eu só anotei aqui o nome de duplas que eu acho que são as melhores. E vamos lá. Em primeiro lugar, pra mim, está Dante e Arthur. Bem, olha, cara, Dante e Arthur eu acho que é uma das duplas que mais tem sinergia, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque é uma dupla que ela foi surgindo aos poucos em Desconjuração, mas de repente, quando chegou em Calamidade, por exemplo, devido ao contexto de como eles terminaram Desconjuração, a forma como o final de Desconjuração foi brutal pra caralho, a morte do Kaiser e tudo mais. E no final só tinha os dois também, tá ligado? O Joey tava com a seita das máscaras, a Erin tinha morrido, o Luciano barra Fernando, né, o Fernando morreu, o Luciano virou Quinha. Então, tipo, todo mundo foi pro caralho e só sobraram os dois, né? Tão completamente sem esperanças. E aí a gente corta pra Calamidade, onde os dois estão muito amigos, muito próximos, e eles têm também uma sinergia com a Agatha, que eu acho muito bonitinho. Mas assim, eu sou muito suspeito de falar de Agatha, né? Porque, porra, sou fã pra caralho dela. Mas, cara, eu acho que a sinergia Dante e Arthur, até mesmo quando eles aparecem no episódio 9 de Hexatomb ali, naquela cinematic lá, eu acho interessante como que eles funcionaram mesmo, até em batalhas mesmo, aquelas batalhas, por exemplo, que eles travaram é, contra aquele monte de anfitriões, tá ligado? Ali eles estavam com uma sinergia absurda. Então, sei lá, pra mim, essa é uma das melhores duplas, sem sombra de dúvidas. Óbvio que isso aqui é top 1 na minha tier list, mas não quer dizer que é minha verdade absoluta. Tá em primeiro lugar pra mim. Mas óbvio que eu posso mudar de opinião e tal. Mas no momento, enquanto eu tava planejando, né, pensando fazer essa tier list, esse topzinho aqui, pra mim o top 1 é Dante e Arthur, porque a sinergia deles é muito interessante de ver. Inclusive, é o que eu mais sinto falta de ver da equipe Abutres é ver interações dos dois, né? E também da Agatha, mas a da Agatha a gente matou mais à vontade porque ela apareceu em Hexatomb mais vezes. Mas vamos lá. Em segundo lugar, envolve a Agatha. É a dupla Arthur e Agatha. Olha, cara, eu sinceramente acho que o Arthur, ele é por isso que ele é tão visto como o protagonista de Ordem Paranormal, tá ligado? Porque ele tem um relacionamento, uma vibe muito interessante com cada NPC ou com cada personagem player, tá ligado? Porque com a Agatha, o Arthur meio que criou esse vínculo de irmão mais velho, tá ligado? Com ela. E eu acho isso muito bonitinho, muito fofo. O Arthur já tratava a Agatha muito bem em Desconjuração, quando a Agatha era muito mal vista ainda. Foi com o passar do tempo e da temporada que o Celt foi fazendo com que ela ficasse mais aceitável ali pro público, que o pessoal começasse a abraçar ela cada vez mais. Em Calamidade, finalmente isso acabou de vez e ela foi abraçada pelo fandom de fato, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que o Guache, né? O Guaxinim, ele teve muita importância pra fazer a Agatha se tornar uma das NPCs mais importantes pra Ordem. Muito mesmo, assim. Ele teve muita influência nisso. Eu acho que as pessoas, às vezes, nem param pra pensar no tamanho dessa influência, tá ligado? Então, pra mim, sem sombra de dúvidas, Arthur e Agatha é tier 2 no mínimo, porque eu acho muito foda. Bora lá. Em terceiro lugar está a minha dupla de personagens que eu mais gosto, que em primeiro lugar está um e em segundo lugar está outro. Os dois melhores personagens de player para mim, César e Joey. Cara, não tem como. Kaiser e Joey, César e Joey
não estarem, no mínimo, no top 3. Porque em terceiro lugar, eles estão ocupando facilmente. Eles são, sem sombra de dúvidas, uma das duplas mais interessantes, que mais criaram conexões e mais criaram vibe juntas, tá ligado? E, mano, de verdade, quando os dois morreram, tanto a morte do Kaiser, principalmente a morte do Joey. Embora o Kaiser seja meu favorito, eu chorei muito mais na morte do Joey do que na morte do Kaiser. E olha que eu chorei pra caralho na morte do Kaiser. Mano, era uma dupla muito foda, tá ligado? Acompanhar eles era muito incrível. Cada piadinha, desde aquela piadinha bocó, besta que teve no episódio do Eu Nunca, no Segredo na Floresta, até pequenas interações mesmo, aquele Joey Lee Senpai, tá ligado? Do Antigo Testamento, né? De O Segredo na Floresta. Ele ainda assim era interessante de ver interagindo com o César, né? Barra Kaiser. Era muito foda, tá ligado? E quando os dois morreram, não apenas morreu a equipe E, né? Mas morreu dois protagonistas muito importantes pra Ordem Paranormal, tá ligado? E não é à toa que eles são mencionados até os dias de hoje, tá ligado? Porque tanto o Luba quanto o Calango conseguiram fazer um trabalho muito bem feito de preservar a memória dos personagens porque eles são marcantes pra caralho, tá ligado? Eles são personagens que marcam mesmo e que são foda pra caralho. Então, parabéns a Joey e Kaiser, né? Calango e Luba, porque interpretaram pra caralho os dois personagens, as conexões entre os dois, a forma como o Calango lidou muito bem com questões envolvendo ansiedade pro Kaiser, o Joey envolvendo toda a raiva e ódio, vontade de vingança que ele tinha pra se vingar pela Liz, pelo que aconteceu em Desconjuração. Aquilo tudo era muito foda de ver. E infelizmente acabou. Vamos lá. Em quarto lugar, tá Joey e Liz. Cara, eu não vou mentir. Eu anotei isso aqui meu brisado de sono. Eu tô gravando isso aqui bem brisado de sono, mas em quarto lugar, cara, Joey e Liz, pra mim é interessante porque era realmente uma conexão de mãe e filho, né? Era realmente uma conexão muito nessa vibe, né? A Liz adotou o Joey e, cara, foi muito foda ver o desenvolvimento dos dois, o quanto os dois foram se importando. Ainda mais a Liz, que a Liz era mais pau no cu, mais chatona, mais xarope. E ela foi se desenvolvendo cada vez mais, foi se tornando cada vez mais legal e gente boa com o passar do tempo. E essa questão da relação dela com o Joey era muito interessante. Em Desconjuração, infelizmente, a Liz, né, morreu. E foi bem triste. Chorei pra caralho quando ela morreu. Porque, querendo ou não, é mais uma pessoa que simbolizava a primeira temporada que morreu, né? E no caso, toda a equipe da primeira temporada já morreu. Todo mundo já morreu. Então, foi uma despedida mesmo com o passado. E aí, o Joey, pô, mano, depois disso ele entra naquela vibe absurda de vingança, vingança, vingança. Ele vai, sabe, se perder no meio do caminho e tal, não sei o quê. E aí ele vai pras máscaras depois e volta em calamidade. E, pô, a gente vivencia momentos muito fodas, tá ligado? Antes do Joey, infelizmente, morrer. Mas é isso. Ai, ai. Vamos lá. Em quinto lugar pra mim, está Liz e Thiago. Cara, eu sei que muita gente shippa Lizago, né? Muita gente shippa Lizago. Mas eu não consigo ver Liz e Thiago como um casal, tá ligado? Eu só consigo ver como uma dupla bem interessante. Eu acho eles uma dupla muito funcional, porque eles. A forma como a Liz era extremamente sem paciência e o Thiago era muito mais resenha, né? Era muito mais da lábia, era muito mais um cara que trocava ideia com todo mundo e foda-se. Conseguia muito bem conquistar as informações que ele queria saber, só porque ele é gente boa pra caralho, ele é boa pinta, é carismático pra caralho. Enquanto a Liz era o contraste. Ela era uma pessoa mais irritada, sem paciência, e que se viesse com truculência ela iria dobrar a aposta e foda-se, ir pro tiro, tá ligado? E o Thiagão não. O Thiagão só ia pro tiro quando era necessário. Então, essa sinergia era muito interessante, né? Uma cientista forense querendo procurar sobre o paranormal e sobre o seu passado. E
o Thiago, que simplesmente é foda pra caralho e muito carismático, tá ligado? É uma sinergia muito interessante. Bem, em último lugar pra mim, em sexto e último lugar, está Balu e Rubens. Cara, Balu e Rubens pra mim foi uma coisa muito foda, tá ligado? Eu lembro de ver os dois interagindo em Calamidade, tá ligado? E já achar muito brabo. E em Calamidade, parte um foi a única temporada em que os dois realmente funcionaram enquanto dupla, né? Que foi basicamente o Balu adotando o Rubens, né? Mas era muito engraçado ver o contraste do Rubens, que é o carinha quietinho, que fica na dele e que não demonstra muita coisa, e o Balu, que é muito espalhafatoso, muito engraçado, muito carismático, o tiozão do pavê, com carisma lá em cima, tá ligado? E era uma dupla que funcionou muito bem, tá ligado? Que funcionou muito bem. Eu queria muito, assim, de verdade, se fosse possível, que o Calango voltasse pra Ordem só pra continuar interpretando o Balu, tá ligado? Que era muito foda. E o Phelps interpretando o nosso querido Rubens é melhor ainda, tá ligado? Tá ligado? Eu fiquei muito feliz quando o Rubens apareceu de volta em Calamidade Parte 1. Porque ter visto ele em Desconjuração foi muito maneiro, junto com o Johnny, né? Foi muito maneiro. Rubens e Johnny é uma outra dupla sensacional, inclusive, mas que teve pouquíssimo tempo de tela, né? Infelizmente. Mas Balu e Rubens pra mim foi o auge, assim, foi muito foda. Eu lembro daquela cena, né, que eles foram acho que na Torre de Pisa, tirar foto lá do monumento, e eles tiraram a foto toda errada, tá ligado? E saiu a artezinha oficial desse momento, que tá até hoje. Se você procurar na Wiki de Ordem, você vai ver a artezinha do Rubens tirando a foto imitando a pose errada, assim, e o Balu também. Então é muito engraçado, cara. É muito engraçado, é muito foda. Assim, era um alívio cômico no meio de tanta coisa pesada e séria acontecendo. E era isso, assim, era muito foda. Mas é isso. Sim, eu do nada tô fazendo um vídeo falando sobre as melhores duplas de Ordem. Bem, foi o que me apareceu na cabeça. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comente se você concorda com essa lista. Eu vou avisando aqui, já vou deixando bem claro aqui que, mano, essa lista que eu fiz, ela foi feita totalmente comigo brisado de sono. Então eu não parei, realmente fiz uma listinha certinha do que eu penso mesmo. A questão do Dantur, né, do Dante Arthur, tá? Do Arthur e Agatha, César e Joey, eu mantenho. O restante eu não sei. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até hoje. Até hoje? Até agora. É isso, obrigado, até o próximo vídeo e tchau.